paulistana. Seja bem-vindo, pastor Heber, o momento agora é todo seu. Obrigado, pastor. Bom dia, feliz sábado. Passei cerca de 9 anos nessa região. Tenho algumas pessoas conhecidas aqui, né? Essa família querida lá da Central de São Bernardo. E esse barbudo aí do lado? Tempo passa, né? Para todo mundo. Muito bem. No período que estive aqui, trabalhei na Escola de São Bernardo, na Escola de Santos, também no departamento com educação e liberdade religiosa. E eu gosto muito desse tema. Eu conheci um pastor que me contou uma história muito curiosa que eu gostaria de partilhar com vocês aqui nesta manhã. Porém, antes, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos diante de Ti com a palavra aberta, rogando que o Teu Espírito Santo seja derramado mais uma vez e que esse Espírito me use e também toque no coração de cada um, para que a mensagem não seja minha, mas da Tua palavra e vinda do céu. Abençoe cada família que aqui está, abençoe aqueles que também estão assistindo pela internet ou que assistirão, que eles também sejam abençoados. A Tua palavra seja exaltada, o Teu nome seja honrado, te rogamos em Jesus. Amém. Esse pastor me contou que uma pessoa do Paquistão, conhece Janela 1040? Janela 1040 é a região menos cristã do mundo e onde tem sido feito muitos esforços evangelísticos pela Igreja Adventista, mas por outras denominações também. E esse paquistanês teve um sonho, e isso é muito comum nessa região, não só no Paquistão, no Oriente Médio. Você talvez já tenha ouvido alguma história nesse sentido. Ele teve um sonho com Jesus, e aquilo foi tão impressionante para ele que ele quis saber mais sobre esse Jesus. E aí ele se mudou do Paquistão para a África para aprender em um país, determinado país lá, aprender sobre Jesus. E lá, neste país, ele se tornou padre. O que ele fez quando ele aprendeu Jesus, depois que ele se tornou padre? Ele voltou para o Paquistão para partilhar aquela mensagem que ele tinha aprendido. Ele achou muito interessante partilhar com os seus compatriotas. E chegando no Paquistão, ele fez exatamente isso, pregou o Evangelho para as pessoas. Como vocês acham que ele foi recebido? Como? Com hostilidade. Ele chegou a ser agredido, a tal ponto dele ir em coma para o hospital. Atacaram a ele, afetaram a sua cabeça, e ele foi em coma. Mas, miraculosamente, ele se recuperou. E depois de recuperado, o que ele fez? Voltou a pregar o Evangelho. Você faria isso? Será que eu faria isso? Depois de ter sido hostilizado pelos próprios, voltar e continuar falando daquilo que ele acreditava, daquilo que você acredita, da volta de Jesus, da salvação que há em Cristo Jesus para todos. Mas ele voltou a pregar. E, em consequência da pregação dele, o que aconteceu? Novamente ele foi hostilizado, novamente ele foi parar no hospital. Mas ele entendeu que ficar ali seria um risco para ele e para a família. E ele então se mudou para o Líbano. E lá o nosso pastor adventista o conheceu
eles estavam, ele, a família, bastante triste, esposa triste, pela situação. Porque imagina, você está disposto a falar de Deus, e aí acontece isso. Mas o nosso pastor adventista levou-o para passear em lugares ali que ele conhecia, e que você já ouviu falar desse lugar, mesmo não conhecendo. Tiro, Sidom, Sarepta, e aquilo fez diferença naquele casal. Eles ficaram felizes, convidaram o pastor para ir na casa deles, o pastor convidou para ir na casa deles também, e formou-se ali uma amizade. Ok. Lembra do Milton Neves? Que fim levou esse padre? Fica comigo que eu vou concluir a história no final do sermão. Eu gostaria de destacar alguns personagens da Bíblia nesta manhã. Alguns são bem conhecidos, até na lição da Escola Sabatina foi citado hoje ali, e tirarmos lições para a nossa vida. Antes de que a gente possa responder a pergunta, tema desta manhã, que é o que é a liberdade, ou por que existe a liberdade religiosa. Abra sua Bíblia em 2 Reis. Enquanto você procura, o primeiro personagem que eu quero partilhar com vocês é Naamã. Naamã era um general destacado do exército sírio, país que existe até hoje, e ele estava sofrendo de lepra, e na sua casa tinha uma escrava do povo de Deus. Parece até como contraditório, né? Se era uma serva de Deus, estava sendo escrava num povo inimigo e pagão. Mas Deus sabe das coisas. Essa escrava, então, indica para aquela família um médico no seu país de origem. Qual é o nome desse médico? Doutor Eliseu. E ele vai até lá, e quando ele chega, Eliseu não o atende, só manda um recado para ele. Ó, está aqui a receita. Qual que era a receita? Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou indignado. Eu sou um homem importante, eu fiz uma viagem até aqui, nesse país que é nosso vassalo. Eles devem a vida a nós que cuidamos deles, nós conquistamos a eles. Agora o camarada não vem nem aqui me ver, manda recado e ainda manda eu mergulhar nesse rio lamacento. Não vou fazer isso. Mas aí os que estavam com ele, os seus servos, falaram assim: se ele falasse para você fazer uma coisa difícil, você não faria? Então faça isso. E convenceram, e ele foi lá para o rio, mergulhou 1, 2, 3, mergulhou 6 vezes. Imagina que nada aconteceu, tudo igual, mas mergulhou a 7ª, e aí um milagre, e ele estava curado. Remédio bom, hein? Mergulhar no Rio Jordão. Mas quando ele teve essa experiência, aí em 2 Reis, no capítulo 5, tem uma declaração que ele fez, que é bastante interessante, considerando que era um homem idólatra, de um povo idólatra, um povo que não acreditava no Deus de Israel. E aí ele diz: a não ser em Israel. Naamã reconheceu que os deuses deles não eram o Deus verdadeiro, o Deus que ele acreditava, mas que só havia Deus verdadeiro ali em Israel. E é curioso, algumas coisas nessa história, às vezes nós passamos desapercebidos.
A primeira coisa é a relação que Naamã tinha com o Senhor, mesmo antes desse relato. Quer ver? Vamos lá comigo no verso 1 do capítulo 5. Naamã, porque por meio dele, leia aí para mim, o Senhor, vou ler na minha Bíblia aqui, tinha dado a vitória à Síria. Olha que curioso, a vitória que os sírios tiveram sobre o povo de Israel foi dado pelo Senhor a Naamã. E aí o que a professora Marli disse aqui, muitas vezes nós temos preconceito, mas Deus usou aquele homem para disciplinar o seu povo, e foi Deus que deu a vitória a ele. Um outro ponto que nós encontramos nessa história é que Deus enviou uma cativa fiel para a casa dele. Se fosse mais ou menos, né? Se fosse um dos rebeldes, um dos que desobedeciam a Deus, talvez ele nunca fosse curado. Mas na providência, Deus enviou essa menina para a casa de Naamã. Ainda um outro ponto que talvez passe despercebido também nessa história. No capítulo 5, quando ele reconhece que o Deus de Israel é o único Deus, o Deus verdadeiro, ele então oferece uma oferta para Eliseu, né, como se estivesse pagando a consulta, mas Eliseu diz não, de forma alguma. E aí ele pede uma coisa curiosa, ele pede uma porção de terra para ele levar para a Síria. Por quê? A questão é que cada povo achava que o Deus do determinado lugar era adorado naquele lugar. Você lembra da história quando o povo foi levado cativo e começou a atacar leões, animais selvagens, o povo que ficou em Samaria, que foi levado para Samaria, e aí eles clamaram para o rei: mande alguém nos ensinar aqui, porque nós não estamos sabendo adorar o Deus desse lugar, e por isso nós estamos sofrendo. Então as pessoas tinham essa relação de que cada lugar tinha o seu Deus. Então quando ele pede a terra para adorar o Deus de Israel, lá na Síria, em cima da terra de Israel. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui não é isso, na sequência aí, no verso 18, veja a colocação que ele faz para Eliseu: mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo numa coisa: quando o meu senhor o rei entrar no templo de Rimom, o rei deles, para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus, o Deus de Israel, perdoe esse seu servo por isso. Como será que você responderia? A resposta de Eliseu é intrigante. Verso 19, ele disse Eliseu: vá em paz. Não é curioso? O outro personagem que eu queria partilhar com vocês, antes do outro personagem, Jesus cita Naamã lá no livro de Lucas, mostrando a natureza inclusiva do plano de Deus, porque foi isso o propósito de Deus quando tirou Abraão, que Abraão disseminasse o conhecimento de Deus dentro de uma nação para outros povos.
Vamos então a outro personagem. Volte um pouco no livro para o livro de Josué agora, no capítulo 2. Nós vamos falar da personagem Raabe. Raabe, você sabe, lá desde a escola sabatina, você já estudava a história dela, morava em Jericó, morava em cima do muro, ela era uma prostituta, acolheu 2 espias que foram espiar a terra, e ela fez uma declaração de fé para aqueles homens, pedindo para que eles protegessem a vida dela, das suas irmãs, dos seus irmãos, dos seus pais. E assim aconteceu. Qual foi a declaração que ela fez? Verso 9 do capítulo 2 e o verso 10 de Josué. Josué 2, 9 e 10. Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Então veja, aquela mulher, assim como aquele povo, sabia quem era aquele Deus e quão poderoso era o Deus de Israel, e já tinham ciência de que Deus tinha entregue aquela terra para eles, e ela expressa isso, mas aí ela pede que eles usem de bondade para com ela e a salvem. A declaração de fé dela, sendo ela uma mulher prostituta, de um povo idólatra, e um povo que Deus tinha falado para ser destruído, é bastante impressionante. Mas tem uma outra personagem que também nos impressiona, está no livro de Ruth, e é a própria Ruth. Ruth, nós vamos ler o capítulo 1, que é o verso mais conhecido do seu livro, e também um dos versos mais conhecidos da Bíblia, mais citados do livro de Ruth, é esse. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Ruth. Ruth era uma moabita, e ela conheceu o povo de Deus através da família que saiu no período de fome de Israel, indo para Moabe, casou-se com um deles, e ela é um exemplo de fidelidade diante de um povo que estava sendo fiel. E Ruth está entre o período dos juízes e o período dos reis. E aqui nós vemos então a sua lealdade, não só à sua sogra, mas também ao Deus da sogra. Lemos aí no Ruth capítulo 1, verso 16. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem obrigue a não segui-la. Isso quando Ruth e Noemi e Orfa estavam indo embora, saindo de Moabe, voltando para Israel, porque a situação lá tinha melhorado. E Noemi tinha falado para ela: voltem para casa, fiquem com seus familiares, com seus compatriotas, vocês vão para um país estranho, solteiras, sozinhas, e como eu posso fazer, dar um outro esposo para vocês, sendo eu velha? Volte. Orfa aceitou e foi, e Ruth então faz essa declaração: porque aonde quer que você for, eu irei, onde quer que eu pousar, ali pousarei eu, o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Um outro personagem que eu queria partilhar com vocês. Antes, uma pergunta: quem escreveu o livro de Daniel? Essa pergunta mesmo, é isso que eu preciso responder. Quem escreveu o livro de Daniel? Daniel. Quem escreveu o capítulo 4 de Daniel? Muito bem, capítulo 4, verso 1, vamos ler? Quem não ouviu a resposta de quem falou aí, vamos ler aqui em Daniel, o próprio capítulo 4. Nabucodonosor, ele foi o rei que foi no período que tirou Daniel
lá da terra que ele estava, do seu país, e levou para a Babilônia. E o verso 4, o verso 1 do capítulo 4 começa: o rei Nabucodonosor, para as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Pulamos para o verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Verso 34. Vamos adiante. Verso 34. Mas no fim daqueles dias, que dias? No final de 7 anos, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Ele tinha ficado louco como um animal, vivendo fora da sua cidade. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. Esse é um texto de Isaías que ele está citando aqui. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Ele está citando o Salmo 135. Esse capítulo, escrito por Nabucodonosor na Bíblia, um rei idólatra, né, que destruiu o templo de Jerusalém, roubou todos os tesouros que havia ali. Profetas e Reis, falando sobre isso, diz assim, sobre Nabucodonosor: idólatra por nascimento e educação, cabeça de um povo idólatra. Tinha ele, contudo, um inato senso da justiça e do direito, e Deus podia usá-lo como instrumento na punição dos rebeldes, o seu povo, e para o cumprimento de um propósito divino. Geralmente, quando a gente pensa nisso, num propósito divino de um rei que não do povo de Israel, a gente lembra de quem? Que também foi usado por Deus, inclusive profetizado anos do nascimento dele. Ciro. Olha lá, Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2. E se você olhar, os últimos versos de Crônicas, que é o livro anterior, termina da mesma forma como começa o livro de Esdras. Diz assim, capítulo 1 de Esdras, verso 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. O verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Agora o Ciro dizendo: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar-lhe um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Deus encarregou Ciro, mesmo antes dele nascer. E às vezes nós somos tão preconceituosos, tão resistentes com o outro que é diferente. Nós poderíamos citar aqui também a mulher samaritana, que quando Jesus conversava com ela, os discípulos chegaram e acharam estranho Jesus conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Mas essa mulher saiu dali, esqueceu o propósito que ela tinha ido lá, que foi buscar água, deixou o canto lá, correu para a cidade e falou: olha, eu conheci um homem agora que falou da minha vida, não seria esse o Cristo? E as pessoas foram lá ouvir de Jesus, pediram para Jesus ficar lá, ele ficou 2 dias. E aí disseram para ela assim: agora nós não sabemos pelo que você testemunhou para a gente, mas porque nós testemunhamos. Toda essa gente que eu citei aqui não era do povo de Deus. A Meire citou aqui várias denominações. Eu fui professor de aluno muçulmano, de aluno budista, de aluno ateu. Eu lembro muito bem de um aluno ateu,
lá em Maceió, quando eu fui diretor lá. Tive vizinhos amáveis, queridos da congregação cristã, da Rosa Cruz. Inclusive, frequentava aqui a Rosa Cruz em São Caetano, né, pertinho ali da Escola Adventista. Como é o seu relacionamento com o outro? No livro Profetas e Reis, página 260, Deus jamais compele o homem a obedecer. A todos deixa livres para que escolham a quem desejam servir. Eu estava no estudo bíblico essa semana falando por um jovem, citando para ele Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas Satanás não é assim. Satanás arromba, Satanás aprisiona, Satanás leva o camarada até para o hospital, quase morto, porque está pregando o evangelho. E conosco, nós enfrentamos essa luta. Ele não quer que nós estejamos do lado de Deus. Quando começa um estudo bíblico, eu geralmente falo para as pessoas isso. Você vai estudar a Bíblia, mas tem alguém que não quer que você estude. Por quê? Porque você vai descobrir coisas que vai fazer diferença na sua vida, vão transformar a sua vida. Mas às vezes, nós olhamos para o outro e não temos essa compaixão que Deus tem de bater a porta. Nós queremos virar as costas muitas vezes. Nós nos afastamos e talvez aquela pessoa perde a oportunidade de ter um testemunho vivo do que é Deus, do que Jesus faz numa pessoa. E nessas histórias eu fico me imaginando também, talvez você possa ter esse mesmo pensamento. Se eu fosse Josué e falaram, os espias voltarem, olha, nós deixamos lá um laço vermelho para a pessoa colocar na janela dela, e nós vamos salvar a família que estiver lá. Se eu fosse Josué, eu ia dizer, imagina, de jeito nenhum, nós acabamos de ter um episódio agora aqui, que vocês se envolveram com idolatria, envolveram com prostituição, e vocês vão trazer essa mulher aqui? De jeito nenhum. E ele estaria com razão, né? Porque a experiência anterior foi muito triste para o povo de Deus. Mas ele concordou. Se eu fosse Eliseu, quando Naamã tivesse falado assim, ó, eu vou levar lá, vou adorar a Deus lá, mas me perdoe se eu tiver que dobrar diante do Deus do meu rei. Imagina, quando você não entendeu o que é o Deus único. O nosso Deus é o único Deus que deve ser adorado. Você não entendeu a história. Eu vou falar para você o que você precisa fazer. E fosse um sermão ali, mas ele simplesmente disse, vá em paz. Talvez se eu fosse Noemi, eu ia dizer, Noemi, você é de outro povo, você não é do nosso povo, você aqui vai ter muita resistência, volta para sua casa. Se eu fosse Daniel, não, eu concordo, tudo que o senhor falou, tá, tudo bem, mas não vou colocar isso dentro dos meus escritos. Você é um rei idólatra, você perseguiu o nosso povo, você nos trouxe para cá cativo. Mas eles cumpriram o papel designado por Deus. E Noemi cumpriu o papel de ser luz ao mundo, que era do povo dela ser, que é o que cabe hoje e que coube depois da morte de Jesus aos cristãos primitivos, ser a luz do mundo no lugar do povo de Israel que não tinha sido luz, ou não foi o suficiente, e não cumpriu o propósito. E hoje essa luz está com você, comigo, com a igreja remanescente dos últimos dias. E nós estamos fechados aqui com a luz acesa só para nós? Ou estamos levando essa luz para o outro?
O que falta para sermos essa luz? Nós precisamos ter o amor de Josué que teve por aquela pessoa, o amor de Noemi, o amor de Eliseu, o amor de Jesus. É isso que vai fazer diferença no nosso relacionamento com o outro. Hoje nós estamos aqui livremente pregando, porque nós desfrutamos de liberdade religiosa. Mas em outros lugares, isso não acontece. E um dia essa liberdade vai nos faltar. E aí talvez será tarde demais para salvar o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, que a gente não quis testemunhar, ou não quis mostrar para ele a luz. Profetas e Reis, página 190, diz: Ele, Deus, é o Criador de toda a humanidade. Os homens são, pela criação, membros de uma mesma família. E todos são um pela redenção, conseguida com a morte de Jesus. Cristo veio para desfazer o muro da separação. Não vamos construir muros, vamos construir pontes. Qual foi o resultado dessas pessoas que foram atingidas? Eu vou citar aqui 2, citando o que está escrito em Mateus 1,5. Salmão casou-se com Raabe, e diz o texto: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed gerou Jessé, que foi pai de Davi. Raabe foi tataravó de Davi, e Rute foi bisavó. E Jesus é descendente delas. Ao encontrar com alguém que não expressa a mesma fé que você, lembre dessa história, porque ela pode fazer diferença, porque Deus pode usar você e usar a ela também. Liberdade religiosa não é aceitar crenças diferentes, doutrinárias, e mesclá-la. Mas liberdade religiosa é aceitar as diferenças. Ainda que o camarada queira ou tenha que se dobrar os joelhos lá no templo de Rimon, você vai amá-lo, você vai acolhê-lo. Que nós não sigamos com o coração fechado para o outro, mas que nosso coração esteja aberto para toda oportunidade que Deus nos dá, mesmo que no nosso olhar, e o nosso olhar é errado, nosso olhar, aquela pessoa não merece, aquela pessoa não vai ter jeito, mas quem vai fazer o trabalho não é você, não sou eu, é o Espírito Santo. Nós temos que mostrar a luz, nós temos que ser essa luz para essa pessoa. E eu gostaria então de finalizar com a história desse padre paquistanês. Ele teve um outro sonho. Será que eu poderia pôr um áudio do pastor adventista para vocês aqui? Tem como? Tem outro microfone ou só esse? Tem? Aqui. Amarelo ou branco? Qualquer um? Branco. Som, 1, 2. Eu vou pedir para que o pastor conte a história para vocês, tá bom? Eu vou chamá-lo aqui. Pastor adventista. Que nacionalidade você acha que ele é? O que você acha? Indiano. Ele não é mais indiano. Por quê? Porque ele agora é naturalizado brasileiro, e na Índia, quando você naturaliza para outro país, você deixa de ser
indiano. Deixa eu apresentar a esposa dele aqui, brasileira, Jacareí, as filhas, a mãe, ela é indiana. Vou contar essa história. Só um pouquinho, pastor. A Índia é um país que tem liberdade religiosa? Não, tem muita perseguição, principalmente no norte da Índia. Se você entrar no Portas Abertas, você vai ver, a Índia é o 12º país com mais perseguição no mundo. O Paquistão é o 8º. Nós estamos falando de 2 países de difícil pregação do Evangelho. Hoje, o pastor Esron é nosso pastor na Paulistana, ele é o pastor da escola de Campo Grande. Em tese, eu sou o chefe dele. Eu exigi que ele viesse aqui hoje de manhã. Brincadeira. Mas, antes de terminar a história, deixa eu abrir um parênteses. Você lembra do Milton Neves, que falava assim, que fim levou o tal jogador, né? Quem conhece futebol? Que fim levou Tomé? Quem sabe? Fala então, alguém já falou ali também. O Tomé, o discípulo, ele foi parar na Índia. Eu não sei se vocês sabem disso. Em que lugar da Índia? Havia uma comunidade judaica, né? Muito forte no sul da Índia. Hoje, vocês podem colocar no Google Maps e ver um estado no sul da Índia chama Kerala. Soletra aí pra gente. Em português, eu acho que com Kerala. Ok? E falaremos Kerala. Mas se fosse em inglês, pode colocar Kerala. Mas em português é um pouco diferente, mas enfim. Então ele foi para evangelizar. Os judeus estavam presentes. O pastor Heber até comentou, talvez esses judeus estavam presentes no Pentecostes. Exato, né? Estavam lá, quando viram, falaram, vai alguém para a Índia. Nós não sabemos isso com certeza, mas é interessante que todas as histórias, nós temos provas nas seculares que havia uma presença judaica. Inclusive, a minha esposa também tinha o privilégio de visitar um dos sinagogas, essa região da Kerala. E minha mãe, meu pai, todos nós somos descendentes daqueles que foram convertidos diretamente pelo São Tomé. Inclusive, na Índia, é chamado cristão de São Tomé, literalmente traduzindo. Curioso, interessante. E falando de liberdade religiosa, pastor, a irmã hoje falou, né, fez meio que um apelo dizendo que, como no Brasil tem a liberdade religiosa, e a gente não aproveita muito. Na Índia, por lei, tem liberdade religiosa. É um país democrático também, mas infelizmente na prática... Está em 12º lugar. Exatamente, é bem diferente. Eu quero contar essa história, continuação dessa história do padre. Sim. Pastor, posso? Pode, fica à vontade. Final de 2019, eu saí, aliás, no início de 2020, 1º de janeiro, nós chegamos no Brasil, do Líbano. Pegar um outro rumo para fazer um mestrado, principalmente na área de missiologia, porque estávamos no campo missionário. Então, queríamos aprimorar um pouquinho essa área, entender um pouco. Passou meses, de repente eu recebo uma ligação deste padre paquistanês. Vocês podem imaginar, né? Terminou, pastor distrital, sai daqui, tá, ele vai para o distrito, acabou. Mas não é, às vezes quando você prega, o semente é plantado, às vezes o resultado vem depois. Talvez o outro pastor está aqui, que ele vai batizar aquele membro. É a mesma coisa que aconteceu comigo, meses depois, ele liga para mim e fala, eu tinha um sonho, Jesus apareceu para mim ontem. Só que no sonho, Jesus mostrou você. Fala que
eu entendi o sábado bíblico é no dia de sábado. Vou explicar para você, porque é muito confuso aqui se explicando em português. Dia santo, em inglês, é Sabbath. O dia da semana é Saturday, é bem diferente. Então ele quis dizer que eu entendi que sábado bíblico é o 7º dia, o sábado. E Jesus falou bem claro para ele, para não ligar para outros padres e outros amigos deles, colegas dele, mas ligar para esse pastor indiano, da igreja adventista do 7º dia. Falou e mostrou, e bem claro para ele, é ele que vai te guiar. E ele, a partir daquele momento, eu acho que, pastor, raramente, eu acho que posso até contar nos dedos, todo sábado ele manda mensagem, feliz sábado. E, inclusive, semana passada e semana retrasada, ele, quando ele tem alguma dúvida, ele pergunta. Hoje ele saiu do Líbano, porque ele, eu acho que o pastor não falou isso. Eu encontrei ele no Líbano, ok? Esse padre paquistanês é o seguinte, segunda vez quando ele foi parar no hospital, aí ele já entendeu que ali é muito perigoso, não somente para ele, porque nesses países, eles são países que têm uma cultura coletivista. Pai, mãe, avó, todo mundo mora junto, um responde para o outro, é assim, todo mundo é junto. O que aconteceu? Um muçulmano, quando ele converte para outra religião, ele já traz uma vergonha para toda a família, porque ele quebrou tudo isso. Então, foi infiel, né? Para eles. Sim. Então, ao ele tornar cristão, evangelizar de Jesus para aquele bairro, naquela cidade onde ele estava vivendo, a família inteira estava em perigo. Pode até matar toda a família. Então, ele decidiu ir para qualquer lugar onde ele conseguia um visto. O único país que abriu primeiro portas para ele foi Líbano. Não é um dos melhores países do mundo em termos de liberdade religiosa, mas ele foi parar no Líbano e eu estava ali como um pastor no Líbano e Deus enviou este homem no meu caminho. Olha, interessante. Aí depois que é o segundo sonho que eu falei, quando eu cheguei no Brasil, um tempo depois. Então Deus trabalha de uma maneira maravilhosamente. Hoje ele está em Canadá. E ele frequenta, ele não é 100% adventista, pode dizer, mas ele guarda o sábado. E ele ainda tem suas dúvidas, mas ele fala de vez em quando ele vai no sábado para a igreja adventista. Então vamos continuar orando por ele, né? Eu quero que essa igreja orar por ele, porque nas últimas 2 semanas eu percebo uma batalha espiritual dentro dele. E ele queria aprender mais. Então, se puder orar por esse homem, eu não vou falar o nome desse homem, porque ele fala para não contar o nome do cara, mas podem orar a Deus com quem ele é. Obrigado, pastor. É isso. Nós precisamos, então, ser luz, mas para sermos luz, nós precisamos conviver com a luz. E nós precisamos receber o amor de Jesus nesse relacionamento que nós temos com Deus, para que nós possamos testemunhar aquelas pessoas. E como diz o pastor Wilson, nós, às vezes, pregamos, testemunhamos e nada acontece, mas muito tempo depois, de outra forma, até de uma forma inusitada como um sonho, Deus vai trabalhando. Então, que Deus nos abençoe, mas eu gostaria de terminar fazendo uma pergunta. Você quer ser mais inclusivo? Você quer ser luz, demonstrar amor pelo outro? Porque nós queremos que os outros respeitem a nossa liberdade de fé, mas às vezes nós não respeitamos a liberdade do outro. Eu espero e desejo que você, tendo o amor de Jesus, partilhe esse amor de Jesus com respeito, com coragem, mas sobretudo pela ação do Espírito Santo.
Se você quer isso, eu gostaria de orar por você neste momento. Senhor Deus, aqui está a tua igreja reunida. E muitas vezes nós temos sido preconceituosos, exclusivistas, mas nós aprendemos que o Senhor é inclusivista. E nós queremos ser também assim. Por isso, Senhor, conceda o teu Santo Espírito para transformar o nosso coração, para colocar o teu amor dentro de nós, que nós possamos olhar para o outro com o mesmo amor que o Senhor olha para nós, ainda que nós não somos merecedores. Isso te rogamos, não porque temos qualquer mérito em nós, mas porque pedimos em nome de Jesus. Amém.